Vamos começar? Já que nós vamos iniciar o estudo do período republicano do Brasil, nós vamos iniciar vendo como se divide a história da República Brasileira, porque nós estamos entrando na Primeira República. Primeira República? Tiveram outras? Então, para que não fique dúvidas, vamos mostrar como os historiadores dividem o período republicano brasileiro. A primeira fase é conhecida como Primeira República ou República Velha, que vai de 1889 a 1930. Depois vem a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Seguido do período democrático ou República Populista, que vai de 1945 a 1964. Depois entra o período da ditadura militar, de 64 a 1985, e, por fim, o período conhecido como Nova República, de 1985 aos dias atuais. A Primeira República, período que nós estamos iniciando os estudos, também é conhecido como República Velha. Esse período se inicia com a proclamação da República em 1889 e vai até a Revolução de 1930. A Primeira República é dividida em dois períodos: República da Espada e República Oligárquica. República da Espada. A República da Espada foi marcada pelos governos dos militares Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Merece destaque, nesse período, a crise econômica conhecida como encilhamento e a promulgação da primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Na imagem, podemos ver à esquerda o Marechal Deodoro da Fonseca e à direita o Marechal Floriano Peixoto. Foi no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca que ocorreu o encilhamento. Encilhamento foi a forma como ficou conhecida a crise financeira que ocorreu no Brasil a partir de 1890, decorrente da política econômica do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Vejamos agora as características da Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana. Foi implantado uma república federativa no Brasil, uma república federativa presidencialista. Ocorreu a separação entre Estado e Igreja. Antes, a religião oficial do Brasil era a religião católica. Com essa separação, o Estado passou a ser laico. As pessoas passaram a ser registradas nos cartórios. Foi criado o registro civil de casamento. Acabou o padroado e o beneplácito, que era o controle do imperador sobre a igreja. As províncias viraram estados da federação. O voto censitário, aquele voto por renda mínima de R$100 mil anuais, também acabou. A partir dessa Constituição de 1891, poderiam votar homens maiores de 21 anos alfabetizados, o que representava cerca de 2 a 3% da população. Isso levou o escritor Lima Barreto a afirmar: o Brasil não tem povo, tem público. República Oligárquica. Nossa, mas que palavra difícil! Pois bem, o segundo período da Primeira República, o primeiro foi a República da Espada. Sabemos que é por causa dos militares. O segundo período, conhecido como República Oligárquica, tem esse nome porque poucos detinham o poder político e poucos podiam votar. De origem grega, a palavra oligarquia significa governo de poucos. Como eu já falei, poucos tinham direito ao voto na Primeira República e poucas famílias controlavam a vida política do país. Por isso,
que a República Oligárquica também é conhecida como a República dos Coronéis, porque essas poucas famílias que controlavam a vida política do país eram as famílias dos latifundiários, conhecidos como coronéis. Para a gente poder entender como funcionava a política na República Oligárquica, é necessário que a gente conheça os mecanismos de sustentação política nesse período. No nível federal, existia a chamada política do café com leite. No nível estadual, a política dos governadores. E no nível municipal, o coronelismo. Vamos ver cada um deles? Vamos embora! Política do café com leite. Era a alternância na indicação do candidato à presidência da República entre o Partido Republicano Paulista, cafeicultores, e o Partido Republicano Mineiro, pecuaristas. Isso quer dizer que quem indicasse o candidato à presidência, o outro apoiava. E esse candidato sempre vencia as eleições. Política dos governadores. Era uma espécie de toma lá da cá que caracteriza até hoje as relações políticas no Brasil. Era a troca de favores entre o presidente da República e os governos estaduais. Coronelismo. Os coronéis controlavam as eleições através do voto de cabresto. Lembram que eu falei que o candidato indicado por São Paulo ou Minas Gerais sempre vencia as eleições? Porque no nível municipal, os coronéis controlavam as eleições em todas as esferas, através do voto de cabresto. O voto de cabresto era o voto obrigado pelo coronel. O coronel, ele controlava as eleições, ele manipulava os votos através da violência, usando os jagunços, usando seus capangas, usando a fraude eleitoral, ou seja, apareciam votos de pessoas mortas, pessoas inexistentes, crianças, ou a troca de favores. Você vota no meu candidato e eu te dou uma cesta básica. Nada parecido com os dias de hoje, né? No caso da vitória da oposição, se apesar de toda essa manipulação, a oposição conseguisse vencer, eles ainda dispunham do Comitê de Verificação de Poderes. Esse comitê podia declarar que as eleições haviam sido fraudulentas e aplicavam a degola do candidato da oposição vitorioso. Degola não tem nada a ver com Revolução Francesa, em cortar a cabeça de ninguém, não. Era o impedimento do candidato eleito de assumir o cargo. Já que o vestibular da UERJ, por conta da pandemia de coronavírus, foi cancelado, vamos para o nosso Momento Enem. Nós temos aí duas imagens que nós vamos analisar brevemente. A primeira, a da esquerda, mostra a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais, da gangorra aí, se alternando na indicação do candidato à presidência da República. E na outra imagem, nós podemos ler as próximas eleições de cabresto. Obviamente, essa charge se refere ao voto de cabresto, onde o coronel controlava as eleições, obrigando os poucos eleitores a votar nos seus candidatos. Mas, professora, não mudou muita coisa aí, não. Voto de cabresto, manipulação das eleições, é tudo tão parecido com os dias de hoje. Então, nós vimos que os cafeicultores e os pecuaristas controlavam a vida política nacional. Ocorreu em São Paulo um encontro chamado Convênio de Taubaté. O objetivo desse encontro era solucionar a crise do café. O Convênio de Taubaté foi um encontro envolvendo os estados produtores de café, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o governo federal, para poder solucionar a crise de desvalorização do café. A solução tomada pelo governo tinha o objetivo nítido de beneficiar os coronéis. O governo
iria contrair empréstimos com o exterior, comprar o café excedente e estocá-lo. Algumas sacas chegaram a ser queimadas. Tudo isso obedecendo à lei da oferta e da procura. Muita oferta, os preços caem. O produto se desvaloriza. Então, para evitar isso, eles estocaram parte da produção, queimaram, para poder valorizar o preço do produto. Foi justamente, né? Foi literalmente pegar dinheiro para queimar, pegar dinheiro para jogar fora.